Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso com a família de vocês. E hoje já é segunda-feira e vamos dar início às nossas atividades da semana, não é mesmo? Então hoje nós vamos começar com o nosso amigo fofinho de MasterChef, lá na parte de letrar. Então procurem aonde está o nosso amigo fofinho de MasterChef e nós vamos abrir a nossa página 34. E nesta página nós vamos fazer uma atividade lembrando um pouquinho da receita do biscoito de gengibre. Então vocês lembram que nós vimos a receita, os ingredientes que são necessários para fazer essa receita, como pode ser feita, como é o modo de preparo até ela ficar pronta. E na receita tem sempre palavras que a gente usa bastante. E dentro desse pote aqui, tem algumas palavras que a gente usa muito em receitas. Então, quando a gente vai ler uma receita, a gente sempre vê essas palavras aqui. Como, por exemplo, aqueça, para aquecer o forno. Enforme, colocar o bolo, o pudim numa forma. Lave, lavar a fruta, lavar alguma coisa que você vai utilizar, algum ingrediente que você vai utilizar na receita. Asse, para pôr no forno para assar. Refogue, quando a gente coloca lá na panela o óleo, a cebola, o alho e faz um refogado com aquilo, né? Vai fritando. Unte, quando a gente passa manteiga, por exemplo, na forma a gente está untando. Peneire, quando a gente passa a farinha na peneira. Misture, quando a gente mistura todos os ingredientes. Então, essas palavras que estão nesse pote, elas são muito utilizadas nas receitas. E o que vocês vão ter que fazer? Aqui em cima nós temos várias colheres. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colheres. Só que aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Então quer dizer que aqui em cima tem outras palavras que não estão dentro do pote. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar as palavras que estão aqui no pote nessas colherzinhas. Então, por exemplo, você vai procurar a primeira palavra, aqueça. Então, você vai ver que aqueça começa com A. Então, você vai procurar aonde tem uma colher que a primeira letrinha começa com A. E tem duas, tem essa e tem essa. Então, eu vou ver agora qual é a próxima letrinha. Ah, depois do A vem o Q. Ah, essa vem o S, então não é. Ah, essa vem o Q. Depois vem o U, depois vem o E, o C cedilha e o A. Ai, achei a palavra aqueça. Então, eu vou pintar essa colher. Daí, eu vou procurar as outras palavras. Só que vai ter colher aqui que vai ficar sem pintar, porque tem mais colheres. Então, eu vou pintar aqui 8 colheres, porque aqui eu tenho 8 palavras. Então, eu tenho que procurar todas essas palavras aqui nas colheres. Depois que você pintou, você vai virar na página 35. E aqui na página 35, nós temos muitos utensílios da cozinha, que é utilizada lá na cozinha para fazer a comida, para fazer o doce, para fazer o salgado, para fazer o suco. Então, a gente usa bastante esses utensílios aqui. E o que você vai fazer? Você vai circular os utensílios que você conhece, que você já viu, aquele utensílio que tem na sua casa. Pode ser que não tenha na sua casa, mas você já viu na casa da vovó, por exemplo. Então, você vai circular os utensílios que você conhece. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma forma. Você sabe o que é uma forma? Você já viu uma forma? Se você já viu, você vai pegar o seu lápis e você vai circular a forma. Se você nunca viu uma forma, você não circula. Eu tenho um batedor de ovos. Você já viu um batedor de ovos? Aí na sua casa tem, na casa da vovó tem, você já viu em algum lugar? Se você já viu, você circula. Se você nunca viu um batedor de ovos, você não circula. E assim você vai fazer com todos esses utensílios que estão aqui, certo? E se você não saber para que serve algum desses utensílios, você pergunta para a mamãe: mamãe, para que serve
serve o cortador? E ela vai contar para você para que serve, para que ela usa isso lá na cozinha dela. Para que serve a tábua de corte? Então, ela vai contar para você para que serve essa tábua. Combinado? Então, você vai circular esses utensílios. E para terminar, nós vamos virar na página 36, onde alguns daqueles utensílios aparecem aqui novamente. Não são todos, alguns. Só que agora, embaixo de cada um deles está o nome dele. Só que a primeira sílaba fugiu daqui. Então, eu tenho aqui uma balança. E aqui embaixo está escrito balança. Só que a primeira sílaba, a primeira vez que eu abro a minha boca para falar balança, o ba fugiu daqui. E eles estão, todas as sílabas que fugiram, elas estão aqui em cima. Então, o que você vai ter que fazer? Descobrir qual é a sílaba que fugiu e colocar ela aqui. Então, eu vou pensar. Balança. A primeira sílaba que eu falo é o ba. O que será que tem no ba? Ba. Olha como a minha boca faz, ó. Ba. Ah, é o B com o A. Ba. Então, eu vou procurar onde está o B com o A. Achei um aqui. Então, eu vou fazer um X nele, porque eu vou usar esse ba. E vou escrever o ba aqui na balança. Daí, o outro é um copo medidor. A primeira coisa que eu falo é o có. Có. Nossa, o que será esse có? Olha, é o mesmo som da capoeira. Lembra da nossa rotina quando a gente escreve capoeira? Olha o sonzinho do có. Có é o mesmo sonzinho do K, que é o C. Só que aí, quando eu falo có, é o C com o O. Então, eu vou procurar aonde está o C com o O. Achei! Então, eu vou riscar o C com o O e vou colocar ele aqui embaixo no copo medidor. E assim eu vou fazer para todas essas palavras que estão aqui. Vou procurar a sílaba fujona e vou colocar em todas elas. Então, eu tenho liquidificador, eu tenho batedor de ovos, a batedeira, o medidor, a peneira, o ralador, o rolo de macarrão e a bacia. Então, vocês vão descobrir quais são as sílabas que estão faltando, que elas estão aqui em cima e vão colocando nas palavrinhas. Combinado? Então, as nossas atividades de hoje são essas 3 páginas. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas atividades, pode mandar aqui no grupo que a tia Mariana vai explicar para vocês. Combinado? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.